Eu vou retirar isto. A classe random não existe. Onde é que está a classe random? System. Já tenho aqui o primeiro using e agora aqui o método genérico que está no link. Ok, e temos aqui os usings que estão a ser utilizados. Save. Então, a primeira operação, vamos fazer um refactoring do código que já temos. A pessoa vai programando e alguns é bom a pessoa parar, se vir que tem muitos métodos em grandes, se calhar é preferível criar métodos pequenos. Portanto, se o método for pequeno, tem a vantagem de que é fácil de olhar para o método, é fácil de perceber o que é que o método faz. É fácil do método ser reutilizado, muito mais facilmente é reutilizado do que o método faz muita coisa. Portanto, tem muitas vantagens que os métodos sejam pequenos. Uma coisa que as classes. As classes, se terem milhares de métodos, é difícil reutilizar a classe para outro projeto diferente. Por isso, quando a pessoa tem um método que faz muita coisa, então, se calhar é preferível separar isto em métodos. Então vamos separar isto em métodos. Vamos criar um método que devolve o array com números aleatórios, um método depois percorre o array e faz as outras operações. Portanto, a função main termina aqui e vamos começar a criar aqui métodos. Mas vou colocar tudo público. Public. Vou começar pelo primeiro método. Random values. Portanto, eu quero que este método devolva um array com n números inteiros. Eu vou dizer qual é o mínimo, vou dizer qual é o máximo e vou indicar a quantidade de números. Então, para já coloco aqui return nulo. Portanto, este método recebe limite inferior, limite superior e quantidade de números. Portanto, isto devolve n 3 barras. Escrevem 3 barras enter que ele cria os comentários. Return n, colocar aqui o n entre clicas, n random numbers. In mínimo, pontinho, máximo, neste intervalo. Ok, e agora vocês podem implementar isto. Olha, a primeira coisa, o que é um array? Essa é logo a primeira questão que é preciso perceber, o que é um array? Bem, um array é um bloco de memória para ter n variáveis. Portanto, se eu pretendo guardar 10 números inteiros, eu posso criar 10 variáveis do tipo int, ou então um bloco de memória para ter lá os 10 inteiros. Portanto, vamos aqui ao Paint. Portanto, eu quero guardar 10 números inteiros. 10 números inteiros, o que é que eu faço? Crio a variável 1, crio a variável 2 e vou por aqui criando variáveis. Portanto, esta é uma solução. Uma solução é eu criar aqui assim variáveis. Em cada variável coloco um número diferente. Depois já ter, portanto, isto vai ser o valor 1, a variável 1, esta variável vai ser a variável val 2, por aí em diante. Portanto, se eu quiser guardar 10 números, eu posso criar 10 variáveis. É assim, se fosse 10 números, portanto, ainda não era mau ter 10 variáveis, mas se em vez de 10 números, se eu quiser 100 números, ou 1000 números, já não fica praticável eu ter 1000 variáveis diferentes. Mas vocês dizem 1000 números, quer dizer, ninguém utiliza 1000 variáveis diferentes. Que absurdo é esse?
Ora bem, vamos pensar numa fotografia. Uma fotografia 10 megapixels. 10 milhões de pontinhos. 10 milhões de pontinhos, cada pontinho são 3 cores. Nós temos 30 milhões de números que precisamos. Vamos fotografiar. 30 milhões de números, ninguém está a criar 30 milhões de variáveis. Certo? A solução, bloco de memória para colocar lá tudo. Então é isso. Então um array, o que é um array? É um bloco de memória. Quando a pessoa cria o array, a gente diz, eu quero um array para guardar 100 números. Então ele cria um bloco de memória suficiente para eu ter aqui espaço para 100 números. Isto por aqui em diante. Portanto, isto. Pontinho, pontinho, pontinho. Ele continua a... Já temos aqui espaço para o que for necessário. Portanto, os arrays são muito úteis porque a pessoa cada vez está a trabalhar com mais dados. Portanto, se as variáveis são úteis para a pessoa guardar meia dúzia de valores, muitas vezes até temporários e assim, agora os arrays é onde a gente vai guardar grandes quantidades de dados. E grandes quantidades de dados, isso agora existe em todo lado, grandes quantidades de dados. Então como é que a pessoa cria um array? Como é que a pessoa cria este bloco todo de memória? E depois, o que é que a pessoa pode fazer com este bloco de memória? Ora bem, para já, o que é que acontece? O computador tem memória RAM. Portanto, quando estamos a falar de memória, já não tem memória RAM do computador. Atualmente, os computadores têm 4 GB de memória, 8 GB de memória, 16, 32. Não sei se os portáteis têm mais do que isso, mas pelo menos o que eu conheço já vai ter até 32 GB de memória. Quer dizer que temos aqui assim muitas posições diferentes. Quando se reserva um array, na verdade o que estamos a fazer é ir aqui à memória do computador e reservar aqui espaço, isto será aqui um espaço pequeno, em relação a quantos GB, para guardar todos os números que a pessoa quer. E depois o que acontece? Vem outro programa ao lado que reserva outro bocado de memória, reserva um bocado de memória grande. Vem outro que reserva um bocadinho pequeno. Ora bem, e a memória do computador acaba por funcionar quase como a memória de um disco, como um disco. Apesar que, quando a pessoa tem um disco, os ficheiros podem estar fragmentados. Aqui na memória não. Quando a gente tem um array, aquilo é memória contínua. Portanto, nós não podemos ter um array fragmentado. Portanto, isso quer dizer que a pessoa não pode nem aumentar o array, não pode aumentar o array porque logo assim está ocupado por outra coisa qualquer, nem insiste em funções para diminuir o tamanho do array. Portanto, um array é um bloco de memória fixo. A pessoa reserva esse bloco de memória, depois de reservar pode utilizar, portanto não pode nem aumentar nem diminuir o bloco de memória. Portanto, para já é importante perceber isso. Se por alguma razão for necessário aumentar o bloco de memória, qual é a solução? A solução é reservar um bloco de memória superior e depois copiar a informação toda. Só que isto tem todo o trabalho de estar aqui a fazer esta cópia. Copiar estes dados todos para o novo bloco de memória. A mesma coisa, se eu só quiser diminuir, reservo um bloco de memória mais pequenininho e depois copio os dados para aqui. Tendo atenção que o próximo bloco já é mais pequeno. Então vou só copiar alguns dados. Okay, portanto, isto é o básico de um array, portanto, de um bloco de memória para guardar um conjunto de variáveis. Como é que se utiliza isso em programação? Portanto, se eu criar uma variável deste tipo, values, portanto, isto é um número inteiro. Int value, isto é um número inteiro, uma variável para guardar um número inteiro. Se eu quiser um array, coloco aqui parênteses retas a dizer que esta variável, portanto, não é um inteiro, mas é um conjunto de inteiros. E agora, então a seguir faz new, então vamos reservar memória, então, agora aqui é que vamos dizer qual é o tamanho da memória que queremos, e eu vou dizer, eu quero 1000 inteiros, ponto e vírgula, quero guardar 1000 inteiros. É isso que eu estou aqui a dizer. Outra possibilidade, eu vou chamar isto int value 1. Outra possibilidade, eu vou reservar memória values
2. E neste caso, eu não sei quanto é que é a memória, então eu vou deixar isto para mais tarde. Eu deixo isto para mais tarde, coloco a variável a nulo, continuo a programar as coisas e depois quando for necessário eu faço values 2, toma o valor de new e então fazer a memória para a quantidade de valores que forem necessários. Outra solução, portanto, se a partida eu quero já reservar um bloco de memória e esse bloco de memória é muito pequenino, eu posso logo dar logo os valores todos. Então outra possibilidade era fazer isto. Values 3, toma o valor de chaveta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estou a reservar um bloco de memória. Esse bloco de memória tem que dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser esse elemento, são 6 números inteiros. Portanto, e além de estar a reservar um bloco de memória para guardar 6 números inteiros, eu estou a dizer qual é o valor que vou colocar em cada número inteiro, em cada posição. Portanto, estes blocos de memória, depois como é que funcionam? Funcionam através de um índice. Portanto, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento está na posição 1, o terceiro está na posição 2, por aí em diante. Portanto, a pessoa tem só uma variável, depois tem o índice que diz qual é o número que quer receber. Ao atribuir. Portanto, isto é o que foi feito aqui. Portanto, eu tenho que uma variável para o resultado e disse logo que como esta função vai devolver n números inteiros, ou que o n diz a quantidade de números, então é por isso que eu criei um array desta dimensão. Array tamanho n. É para guardar então os n números inteiros. Vou colocar isto em comentário. A parte inicial. A primeira coisa é reservar memória para guardar os números todos, porque isso vai devolver. No fim devolve esta variável res. Agora aqui no meio. Para já o ciclo, em vez de ser até 100, vai ser até n. Certo? Portanto, se eu quero n números, o n pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Portanto, o ciclo tem que ir até n. Depois, em cada posição do array, portanto, isto é o número, e agora faço res, índice i. Portanto, na posição 0 vou colocar o primeiro número, na posição 1 vou colocar o segundo número, por aí em diante. Portanto, eu vou calculando números aleatórios e depois vou colocando isso nas posições do array. Portanto, o i vai aumentando, o índice vai aumentando, e estou a colocar em posições seguidas. Porque o i aumenta de 1 em 1. E agora só falta aqui a última coisa, que é aqui o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo como aqui vai a função next. Mínimo vai aqui para o 1, o máximo vai para aqui, máximo mais 1. Porque é máximo mais 1? Ora bem, aqui, o que acontece? A função next devolve, aqui a função next devolve um número inteiro no intervalo mínimo, máximo, aberto. Portanto, nunca chega ao máximo. Certo? Portanto, se eu quero um número entre 1 e 6, eu tenho que dizer que quero entre 1 e 7. Porque nunca chega ao 7. Portanto, como o intervalo é aberto no máximo, eu tenho que colocar aqui mais 1. Isso era o que não tínhamos entre 1 e 7 por causa disso. Porque aqui o intervalo é aberto. Na função next. Dúvidas em relação à função? Sim, se calhar nunca utilizaram arrays ou muito pouco utilizaram arrays. Sim. Sempre, mas assim, arrays, quando os alunos começam com os arrays, parece sempre esquisito.
parece sempre assim uma coisa quase esquisita a utilização de arrays. Ok, temos esta função. Vamos então olhar para o código e ver o que é que tínhamos aqui mais. Ora bem, este array era para fazer a contagem de quantas vezes aparece cada um dos números. Certo? Nós usamos isto que era para saber quantas vezes aparece o número 1, quantas vezes aparece o número 2, quantas vezes aparece o número 3, por aí em diante. Então vamos criar outra função para isso. Vamos criar uma nova função. Calculate number occurrences. É só verificar se isto está bem escrito. Está bem escrito. Portanto, isto vai receber um inteiro com os 100 números e vai devolver um inteiro, vai devolver recebe um array com 100 números e devolve um array onde vai indicar que o número 1 apareceu X vezes, o número 2 apareceu X vezes, por aí em diante. Sim, os arrays. Portanto, esta função recebe um array e devolve um outro array. Portanto, recebe um array com 100 números e agora eu quero que devolva um array só com 6 posições e não 7. Eu quero que devolva um array com 6 posições e não 7. Como é que não vai fazer em comentário? Como é que se coloca? Como é que, por exemplo, Em comentário. Fazes barra asterisco barra. Portanto, isto inicia um comentário multilinha, termina um comentário dá para multilinha. selecionar? Dá. Selecionas isto tudo e fazes Ctrl KC, Ctrl KC, KU, porque os comentários. Sim. O array não tinha de devolver 6, de devolver o máximo que a gente passa do outro lado. Sim, tudo bem. Sim. Uhum. Sim, é assim, eu não queria estar a complicar este método. A questão é essa, mas já que se esta é a sugestão, vamos lá fazer isso. Como é que é? Qual é que é a pergunta? Não podes dizer automaticamente quanto é que passaste e que aquele vale 6. Se tens no máximo de 20 números no lado do outro lado, aquilo tem de passar uns 20 para saber quantos é. Ok, então é isso que queremos fazer, sim. Então temos um array com valores, certo? É assim, nós na última aula, que foi ontem, mas como ontem era uma aula simples, então fizemos de 1 a 6. E voltou de 1 a 6, que era para ser simples. Agora não, agora temos um array com valores. Temos um array com valores. Esse método Sim, com valores pode ir de um extremo ao outro. provavelmente faz uma forma muito diferente. Provavelmente não está. Eu fiz um public void tipo eu não qualquer. E o array aqui lá em cima como variável global. Depois faço um for each do array.length e vejo só o runtime. Ok, mas para já. Isso achei que funciona. Mas já dá um erro muito estranho. Sim, para já há aqui várias coisas importantes. Eu tenho atenção, que é. As funções não escrevem nada na grande. As funções fazem cálculo e devolvem resultados. Uma função não vai escrever nada na grande. Se iniciar uma variável, guardar e depois retornar em qualquer coisa e depois fazer uma função. Mas já vou fazer assim. É só ok, mas assim, isso leva a outra questão, que é. Se eu quiser utilizar esta função para dois arrays diferentes,
a tua solução não funciona. A tua solução vai ficar um rei fixo para a classe. Se for assim como eu tenho, a pessoa recebe um rei e que a possibilidade de uma pergunta de existente. Portanto, vamos tentar evitar também ter as soluções a serem abaixo da distância de classe. Ou da distância ou da classe. É preferível as funções receberem parâmetros, trabalhem os parâmetros e dão um resultado. Ok? Todas as funções matemáticas que estão na classe MEP recebem valores, fazem cálculos e dão um resultado. Mas a função não deve ser isso. A função recebe valores, processa os valores e dá um resultado. Esta é a minha solução. É assim, sei que será uma só mais simples. Esta é a minha solução. Então vamos aqui ver o que é que passa. Argumentar auto-operange, ok, onde é que foi? Aqui assim, aqui N, o N vai quando? Quando ela é a dimensão, o Z, o mínimo máximo, mas isso não está a sim, sim, sim. Não, é assim, só auto-operange, sim. Por alguma razão, por alguma razão, ora, eu li com zero, não tem, mais. Tem uma ordem errada lá em cima na introdução. E, efetivamente, uma ordem errada de introdução é que pode dar lá para frente, não? Máximo. Não, está ao contrário. Será que isso faz? Mas se estás a passar bastante mal. Sim, se estava a falar tudo bem, e há uns cálculos. Eu ia de 7 a 1 e dava. Mas já está. É isso. Sim, é no outro lado, aparece uma linha, mas tem várias coisas lá para trás. Ora bem, eu vou inicialmente resolver isto para de 1 a 6, como temos na última aula, e depois vamos melhorar isto. Então vamos lá ver. Na última aula fizemos isto. Portanto, o resultado era este array. Mas, assim, na última aula eu utilizei um array de 7 elementos. Portanto, quer dizer que a quantidade de 1 estava na posição 1 e não na posição 0. Portanto, desta vez vamos só colocar 6 elementos. Portanto, nada de fazer batota. Só queremos 6 elementos. Eu vou deixar isto lá em cima porque é para evitar ter aqui os erros no código. Ora bem, então o que queríamos saber era quantas vezes aparecia cada um dos elementos. Então o código era este. Agora vamos percorrer todos os elementos. For int I igual a 0 e menor que values.length, ponto e vírgula I mais. E o que é que vamos fazer é dados índice, int num toma o valor de values índice I, temos um número, e então vamos a essa posição e vamos dizer que essa posição é incrementada uma unidade e no fim devolve-vos então estes dados. Portanto, como agora nós temos só 6 posições e não 7, agora temos só 6 posições e não 7, quer dizer que se aparecer um 1, eu vou colocar isto na posição 0. Portanto, eu vou colocar aqui na posição dados menos 1. Portanto, se aparecer o número 1, onde é que eu vou colocar? Em vez de colocar na posição 1, vou colocar na posição 0.
Portanto, recapitulando, portanto, temos aqui um array para o resultado. Temos aqui um array para guardar o resultado. Um ciclo para percorrer todos os elementos, todos os números aleatórios. Vamos buscar o primeiro número aleatório. Quando o i é 0, vai ficar o primeiro número aleatório. Vai colocar aqui no número. Portanto, este número aleatório é um número entre 1 e 6. Portanto, se o número for 1, eu quero colocar esse número na posição 0. Daí que tem aqui número menos 1. Se o número for 6, a última posição é a posição 5. Portanto, 6 menos 1 dá 5. Então, estou a incrementar a posição 5. Portanto, desta forma, eu tenho um array igual ao que se pretendia na última aula, que era para guardar só os números de 1 a 6. Na última aula, o que é que se fez foi, colocou-se aqui uma posição extra. Portanto, na verdade, ia ter 7 posições, desde a posição 0 até à posição 6. Então, estava a colocar a quantidade de 6 na posição 6. E a posição 0 ficava sempre com o número 0. Da R no values. Dados. Assim, dados é este array aqui. Vamos alterar o nome do método. Isto vai se chamar isto versão 1. Coloca um 1 à frente. E vamos fazer um copy-paste disto. Vamos agora implementar a versão 2. Fazer um copy-paste e implementar a versão 2. Ora, a versão 2 vai ser diferente porquê? Portanto, esta versão, portanto, enquanto que aqui na versão 1 nós estávamos a considerar que números aleatórios eram entre 1 e 6, é tipo um dado, a gente lança um dado, lá o número entre 1 e 6. Aqui na versão 2 não. Na versão 2 eu tenho números aleatórios entre menos infinito a mais infinito, qualquer do género. E quero saber quantas vezes aparece cada um dos números. Como é que isso se faz? Na versão 2 das ocorrências, não é? Sim. Sim. Vemos quais são os números que lá estão. Certo. Ok. É assim. Sim. Então agora aqui há várias soluções. Sim, sim. Podemos fazer um intervalo. Pronto. Hora do intervalo. E já continuamos. Posso esperar? Não, entenda não, também. Depois aqui fazemos um intervalozinho e depois já se continua. Portanto, pensem um pouquinho nisto. Vai querer a mesma pergunta. 10 minutos. Portanto, o que é que eu quero? Eu tenho um array com números aleatórios. Isto pode ir de menos infinito a mais infinito. E agora eu quero saber quantas vezes aparece, por quantas ocorrências tem em cada número. É simples. É parecido com o anterior. Isso é muito importante. Olha, eu depois agora vou fazer um e precisam de saber isso. Aparece no meio da... Sim, então, queres pegar uma cadeira? Sim. Queres? Ou então, vou puxar aqui o rato. E eles, isto é algoritmo, eles fazem algoritmo também. Só vai fazer só programação. É assim, isto Fazem as duas coisas misturadas. As duas misturadas. Eu gosto de programação para a web. Eles estão a aprender C Sharp. E então, eu estou a aproveitar as aulas iniciais para dar um bocadinho de algoritmia. Pois. E Faz-me falta. faz sempre falta aqui, cancelar. Amizade cá. Oh, que é isso? Vou pegar. Não, disco, espera, não disco. Não, eu só estava a pôr direitinho. Sim. Vou tirar aqui o disco. Já fugiu o disco. Já fugiu. Estou a gostar rapidamente de explicar tudo. Ele está a instalar aqui.
Então acontece assim, tenho aqui na pasta zip, tenho aqui dois ficheiros grandes, são estes dois. Isto é a versão Chama grande isso. sim. Isto é a versão 2016, esta é a versão 2012. É tanto uma como outra tipo. Eu descompactei isto aqui para a própria pasta, que ele está instalada a partir desta pasta. Depois de apagar tudo, deixei estes dois ficheiros. Ok. Assim, se isto funcionar, depois já apagas tudo, ou ficas só com este, ou vais mesmo. Eu tenho duas versões. Sim. Tenho duas versões. E agora temos que esperar que isto termine. Quando isto terminar de instalar, a pessoa vai dizer isto, ele vai pedir uma licença, que é este ficheiro. Depois de pedir a licença, a pessoa, quando chamar a aplicação, ele ainda vai dar erro, então a pessoa vai copiar isto para a pasta de instalação. O que é que isto passa a fazer? O que é que passa a fazer? A partir daí... Então, mas precisas de alguma coisa minha ou ele pode ficar aí? Não, agora pode ficar, pronto. Assim, eu estava à espera que quando que já estivesse pronto... Que era para eu levar o computador. Não te preocupes assim. com isso, eu estou a dar aula no quadro. Eu sou. Não, aquilo dou aula no quadro e pronto, aquilo é matemática. Não estou a dar teórica, agora a primeira hora é teórica. Mas isto está aí bem, não se está a queixar. Não, é assim, eu até tentei ativar a versão inicial. Tentei ativar essa versão inicial. Mas ele não gostou. Então depois retirei e estou a falar tudo de novo. Estou a instalar a versão completa, portanto eu tenho que ir de espaço, estou a instalar a versão completa, que tem muita gente, tem muita coisa. Tem as add-ons e as add-ons, tem as Não sei, tem muito assim, as bibliotecas. Isso tem muitas coisas que estão muito feitas. Aquilo que eu estou a utilizar e o código que eu vou fazer, que eu faço essencialmente é código muito simples. Eu muitas das vezes há bibliotecas, eu nem uso as bibliotecas. Porquê? Porque acho que é mais útil para eles aprenderem mesmo a fazer código coisa simples do que estarem a ir a bibliotecas, porque o código puro é igual em qualquer linguagem. Agora as bibliotecas, neste existe, no outro não, estás a perceber? Então eles depois não sabem. Quer dizer, por exemplo, a multiplicar matrizes. Este aqui, basta pôr A vezes B, ele multiplica. Não tens que fazer os dois ciclos encadeados. Mas eu nunca faço isso. Eu faço sempre um código. Pois é bom para porque acho que é bom, exato, para perceberem o que é que está por trás. E principalmente porque depois habituam-se a estas coisas e depois vão para ser chapéu, não é? Mudam para outra linguagem qualquer, porque do meu ponto de vista eles nunca vão conseguir saber as linguagens todas. Porque eles têm que saber as bases de programação. A base de programação depois Com certeza. E depois, a partir do momento em que têm já à vontade, eles próprios, indo aos helps e não sei o quê, vão descobrindo tretazinhas e coisinhas que conseguem fazer. Então, talvez se isso não está lento aqui. Pronto, Ok, está bem. Vá, obrigado. Então termina só Eu agora termino às 4, depois venho para baixo. às 4? Mas deixa aqui o computador, depois venho cá buscar. Não, mas se terminas às 4, terminas às 4, faz intervalo ou não? Às 4. Às 4 faço intervalo, porque até tenho que ficar para baixo. Sim, Eu não costumo fazer intervalo a esta hora. Está bem. Está bem, fiz intervalo por causa que tu estás em volta. Então, às 4 passas aqui. Passo? Se quiser aquela do computador. Passo? Ok, vá. Tchau, obrigada mais uma vez. Nada. Não, mas depois pode começar uma introdução para... Aí, professor, eu não sei nada disso. Eu não sei fazer nada disso. Eu estou olhando por isso com cara de parvo mesmo. Por isso não tinha olhando por isso. Sim, mas é assim, isso foi o que eu pude perceber na última aula, que vocês, manipulação de arrays, parece que... Não há algoritmos, nem array, nem fazer o que acontece, eu não sei fazer nada. Trabalhar com um array no Android, com os IDs e essa coisa, isso sei fazer. Agora, aqui não sei. Sim, mas ok, mas isto é muito mais simples do que tudo o que está a intenção da programação devia de... É que a mim me deixa andar frustrado aqui, eu já ando por isso e tipo, o que está acontecendo aqui? Então o quê? Ok, mas assim, sempre que houver dúvidas, há que colocar as dúvidas e pronto. É bom as coisas aparecerem agora do que aparecerem daqui a um ano ou dois, vocês vão trabalhar e depois... Outra coisa, professor, Sim. depois de fazer um comentário era Ctrl KC. E para retirar o comentário? Ctrl KU. Ctrl KU. Sempre se forem ao menu, encontram lá essa tecla da barra.
querem. Podem ligar o ar-condicionado, se estiver com frio ou com calor. Não sei qual é o caso, se calhar é com frio. O problema é que nesta turma pessoas querem isto a 30 graus e outros querem isto no frio. Pois, assim é complicado. Se cada um quer uma temperatura diferente. Fala que a minha esposa quer no 24,5. Isto é, se chegar aos 25 ela liga o ar-condicionado. Quando está nos 23, liga o aquecedor. É mais ou menos ali, 24,5. Portanto, uma coisa ou outra está ligada sempre. Uma coisa ou outra está ligada. Mas isto, o que faz isso é que é vir do Brasil, de uma região onde no inverno está frio, está a 20 graus. No frio está a 20 graus. Ou seja, está calor. Normalmente. Então está a ser quente, depois a temperatura vai ali dos 20 aos 35. Verão é 35, inverno é 20. Portanto, a amplitude é muito pequena. Portanto, as pessoas estão habituadas sempre ali a uma temperatura muito fixa. Portanto, durante o ano quase todo, então, agora deve estar para 25 graus lá. Deixa lá ver quanto é que nós estão lá. No Brasil. Agora está no calor. Uma pergunta aí relacionada com Android. Quando, por exemplo, temos o Main Activity que faz extend de app compact activity. Sim. O que é que o tema tem a ver com isto? O que é que o tema pode influenciar por isso? O tema. Espera aí, agora o primeiro dia temperatura no Brasil 25 graus. Ali numa região. Em dizer por causa. Sim, 25. E quanto mas na maior parte dos dias é 20, 22, 23, 24, 25 e não passa daí. É quase como a Madeira. A Madeira tem ali uma temperatura que. É um clima quente? Sim, aquilo é quente, nunca é muito quente, nunca é muito frio. Não, mas eu prefiro o nosso. Sim. Ora bem, é assim, os temas, seja no Windows, seja no Android, seja em qualquer sistema operativo, a ideia dos temas é influenciar a aparência das aplicações. Por isso é que eu não percebo porque é que dá erro quando fazemos um ou um clique listener. Sim. Dá erro no tema do manifesto. Diz que temos que ter, ao mudar o extend para activity, em vez de app compact activity, Sim. ou então temos que ter um tema descendente de app tem. Coisa que eu tenho ido a pesquisar, né? Sim, Tenho alterado, mas não percebo porquê. Porque o método que o professor ontem colocou ali do on clique, o método booleano não funcionava. Sim. Então eu adaptei o meu. Ok. Aí o Alexandre adaptámos o nosso, que era aquele que percorria a lista dos IDs. Sim. Só que esse método faz um on clique, só que dá erro exatamente no tema. Naquele app tem que se encontra no manifesto. Certo. Pois é assim, isso, eu acho que o problema aí. É assim, essa parte, quem sabe mais dessa parte é a professora Garcia. A professora Garcia que gosta mais aí das interfaces gráficas, das animações, e das coisas todas, e dos temas. Mas o tema fosse só uma coisa de design, da aparência. Sim, mas a pergunta é assim. Quando. É assim, o próprio Windows tem o sistema operativo tem um tema que tu pode mudar de tema. Ao mudar de tema, a ideia é que todas as aplicações mudam. Quando a pessoa cria uma aplicação, eu acho que há um tempo por omissão que se utiliza. É o app-tem. É aquele normal que aparece azul. Sei que a pessoa se quer mudar, já muda para um material light, não sei o que é. Sim, exatamente. Ora bem, então o que é que acontece? Eu acho que é o que tem a acontecer. Como o sistema. Sim, como o sistema operativo Android foi evoluindo, os temas também foram evoluindo, certo? Portanto, os temas da primeira versão até à última são totalmente diferentes. Como a aplicação está a utilizar Activities para a versão 4, não é? Para a versão 4, então o tema tem que ser adaptado a essa versão. O problema deve ser esse. Porque a nossa atividade é entender Sim, eu acho que o Activity é para a versão 4. O problema dos temas deve ter a ver com app compact activity. D7. Não dá para alterar o 7 para 4. Está lá aí para 4. Não, acho que não. Há coisas que não dá, Porque é assim que acontece. À medida que
O esforço que a pessoa tem não vale a pena. A pessoa tem muito esforço para quase nada. O que eu não percebo é porque é que isso está relacionado com o longo clique. Fazer um clique longo. Sim. Como é que se relaciona? Não, assim, isso não se relaciona com o clique longo. O problema todo é que a aplicação, quando inicia, quer um tema. E então tem que ser um tema compatível com aquela versão. Ela, por omissão, utiliza o app-tem quando criamos um projeto em todo. Sim, mas é assim, se tu retirares por long clique, o erro aparece à mesma, em princípio. Portanto, o problema aí não é o long clique. O problema todo é a compatibilidade entre o tipo de atividade e Com o clique não funciona. O clique, sim, aquele clique que era para fazer a chamada, certo. funciona normalmente. Quando implementamos o clique longo, percorremos os ideias Sim. e fazemos o clique longo, já dá o erro. Já dá esse erro aí do tema. Isso é que não faz sentido. Sim. Não faz muito sentido, não. Não faz muito sentido funcionar para o clique normal e não para o clique longo. Isso não faz sentido. Sim, isso não tem muita lógica, não. Sim, isso não tem muita lógica. É por isso que assim, às vezes não vale a pena esse esforço de estar a fazer aplicações para funcionar com os sistemas operativos antigos. A não ser que seja uma aplicação que dê muito dinheiro e então a pessoa aí pode fazer, mas ou então um exercício académico, mas é então assim, eu acho que não vale a pena estar com esses trabalhos.